Oi, pessoal, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Pois é, nós estamos aqui para começar nesse momento mais um Papo Cabeça. E o que é o Papo Cabeça? O Papo Cabeça é uma revista eletrônica que eu criei para trazer assuntos de temas assim como tratamentos estéticos, como procedimentos, como comportamento clínico e também falar de uma forma geral sobre atitudes, como comportamentos, situações que eu vivencio na minha vida particular, situações que eu vivencio na minha vida profissional e que eu acho que é interessante porque sempre o objetivo do Papo Cabeça é que aquele assunto traga algum tipo de benefício para quem me acompanha, para quem me segue, sirva às vezes de exemplo dentro de uma determinada ação ou de uma determinada atitude. Então, tá aí, para isso é que existe o Papo Cabeça. Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Júnia Lizardo, eu sou esteticista, cosmetóloga brasileira, moro aqui na cidade de Cáceres, na Espanha, pratico estética clínica, não invasiva e integrativa. E também sou masoterapeuta, aromaterapeuta e terapeuta holística, né? Então, dentro dessa prática integrativa, essa abordagem que nós fazemos em todos os nossos procedimentos, nós observamos os nossos pacientes sobre o ponto de vista corpo, mente e espírito, que é isso que reza o conceito dessa integratividade, né? O Papo Cabeça de hoje vai falar sobre brilho pessoal, brilho profissional e o que a gente entende por brilho, pelo menos no meu ponto de vista. E nós vamos trazer esse tema em cima de uma situação que eu passei e que por causa dessa situação que eu passei, eu acabei percebendo que eu já vinha passando por situações iguais há muito tempo. Bom, a gente tem sempre o interesse em crescer. Todo mundo tem um objetivo em crescer, né? Então, se hoje eu começo a trabalhar numa empresa e aí eu vejo que eu me desenvolvo bem, escuto as avaliações dos meus chefes, a observação que as pessoas fazem no meu trabalho e começo a entender que eu posso evoluir e, dentro de algum tempo, alçar cargos de mais responsabilidade, porque eu me conheço e estou entendendo que o meu desenvolvimento realmente é um fato, né? E aí eu começo a observar que eu posso fazer outros trabalhos. Isso aí não tem nada de errado, a vida é evolutiva. Porque se a vida não fosse uma evolução constante, a gente nasceria bebê, a gente nem nasceria. A gente, a partir de óvulo espermatozoide, a gente levava 50 anos, 80, 90 óvulos espermatozoide e depois morria. Então não existia evolução. Então a vida por si só, ela nos ensina que a evolução faz parte do transcurso de uma pessoa. Querer alguma coisa melhor faz parte de objetivo de uma pessoa. A única coisa que é esquisito é você querer o que tem o outro. E aí eu vou explicar por que esse raciocínio. Bom, vamos primeiro ao fato que me levou a essa alusão. Nós vamos chamar a primeira pessoa de A, que é a pessoa que recebeu a solicitação. E a pessoa que deu a solicitação nós vamos chamar de B. Bom, a pessoa A recebeu, através de uma conversa, uma informação muito elogiosa a meu respeito, dizendo que eu era maravilhosa, que gostou muito de mim, que a pessoa B tinha gostado muito de mim e tal, falou muito bem do meu trabalho e da minha pessoa. E em conexão com essa informação, a pessoa A sugeriu à pessoa B que ela, B, deveria ficar no meu lugar, porque ela fazia exatamente aquilo que eu fazia e seguramente muito melhor do que eu fazia, porque ela tratava com esse tema já há muitos anos e que ela era totalmente mais interessante para realizar o que eu fazia. A pessoa A ficou muito assustada. Ela falou assim: nossa, mas que coisa assintosa, né? Você chegar e dizer assim: olha, tira fulano e me põe porque eu sou melhor do que fulano. Fulano é ótimo, mas eu ainda sou melhor do que ele, tira ele e me põe. Achou aquilo uma coisa até feia. Teve uma interpretação, segundo me foi passado pela pessoa A, muito ruim, né? A pessoa ficou com uma ideia, a pessoa tinha uma ideia da pessoa B e acabou essa ideia se derivando para uma visão muito ruim. E aí a pessoa veio me contar e eu falei assim, ué, imagina,
Você pode decidir quem que você quer levar dentro do seu negócio. Imagina, não, eu vim contar para você ver que coisa mais absurda, coisa mais assintosa, e assim ficou. E aí depois eu comecei a pensar, né? Porque tudo eu fico raciocinando, tentando entender, e percebi que ao longo de toda a minha vida eu tive esse tipo de questão. Eu sempre tive assim, por exemplo, e olha que eu na minha vida eu não ocupei os melhores cargos. Eu não ocupei, porque eu digo sempre que eu sou uma pessoa de bastidores. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de realizar as coisas, mas eu não tenho essa preocupação de estar no front, de aparecer, holofote, não tenho, gente, não tenho. E quando eu apareço porque o resultado nos bastidores foi muito bom e eu fui obrigada a aparecer. Mas eu sou uma pessoa que eu trabalho em bastidor, por trás da história, muito bem. Isso não me cria problema, porque eu sou muito mais interessada nos ganhos financeiros do que na popularidade. Tudo tem um preço, eu entendo, né? Tudo na vida tem um preço. Quando você tem um ganho financeiro que dá para você realizar suas coisas, você é mais um na multidão. Ninguém sabe quem é você e você vai lá fazendo o seu trabalho, comprando as suas coisas e tá tudo muito bem. Quando você está no front e você aparece, existem situações que são favoráveis nesse sentido, mas existem situações que não são. Então, assim, se, por exemplo, hoje eu decidi ser presidente da República de um determinado lugar, eu sei que eu vou sair do anonimato para começar uma carreira, uma escalada, até chegar a um nível de visibilidade que as pessoas me considerem boa o suficiente para representá-las de termos políticos, ser o representante legal daquele país. Enquanto eu não apareço, as pessoas não estão nem aí para mim. A hora que eu estiver já despontando e que as pessoas perceberem que eu sou um risco para quem está tentando a mesma posição ou para quem já está no poder, eu vou começar a sofrer a ação disso. E é isso que eu não gosto. Eu gosto de ficar no meu devagar miudinho, fazendo as minhas coisas. Eu entendia que eu gerava menos conflito, mas eu tô vendo, eu depois disso que aconteceu, eu comecei a ver que eu gero assim algumas situações muito engraçadas. E aí eu percebi que ao longo de toda a minha vida, todas as vezes que eu estava realizando algum trabalho, e que esse trabalho tinha uma repercussão, ele só tinha uma repercussão porque alguém falava no meu nome. E isso atraía pessoas para aquilo que eu estava fazendo. E as pessoas começavam a observar aquilo que eu fazia que era bom, mas uma forma de também dizer que eu não era tão boa, de arrumar uma crítica para aquilo, para que elas pudessem ser então colocadas no meu lugar. Isso aconteceu ao longo de toda minha vida. Vocês veem, olha, já não sou mais criança, né? Cheio de cabelo branco aqui. Vocês imaginam quantas vezes isso aconteceu e eu nem percebi, nem me dei conta. E passava feliz da vida, sim, sabe? E, logicamente, algumas situações eram tão complicadas que depois, quando eu saía do cargo e que a pessoa efetivamente conseguiu ter o cargo que ela queria, né, que era o meu, começaram a surgir críticas do trabalho da pessoa. E essas críticas as pessoas viam para mim, para eu tentar resolver as situações que elas não conseguiam resolver com a pessoa que ocupou o lugar que eu tinha, né? E as pessoas faziam queixas e tudo mais, e era uma situação bastante delicada e bastante desagradável. Mas enfim, mas eu da minha parte mesmo, eu não ficava assim movida com aquilo não. Eu falava, ué, resolva com a pessoa aí e ela seguramente vai ter condição de desatar esses nós, né? Porque eu já não participo mais desse contexto. Eu não posso nem dar a minha opinião, porque vai parecer que eu estou pleiteando de novo o cargo e eu quero que a pessoa se sinta mal nesse sentido, já que ela foi escolhida para fazer em detrimento ao meu trabalho, que ela siga realizando o trabalho dela e que as questões que não são, vamos dizer assim, que são complexas, ela também tem a competência de resolver. Eu já não faço mais parte desse contexto. E assim eu segui. E aí, só que essa última, como eu tenho aqui esse maravilhoso papo cabeça, onde eu trago assuntos que eu acho interessante, eu juntei uma questão que eu venho debatendo já há muitos anos comigo, é uma questão minha, pessoal, também. Nos últimos
3, 4 anos quase, eu enfrentei situações bastante desafiadoras aqui na Espanha. Bastante desafiadoras que eu, assim, não imaginava na altura da idade que eu tô, do momento de vida que eu tô, que eu teria que passar por esse tipo de situação. E aí, com isso, eu tive que fazer todo um estudo, todo um repensar da minha própria vida. Foi muito ruim, mas foi muito bom. Porque eu tinha uma caixinha de Pandora que ela estava super lotada de bicho. Ela estava super lotada de emoções negativas, de impressões negativas, de coisas que eu falei para pessoas e que depois eu achei que não devia ter falado. Não me arrependi, mas achei que poderia ter lidado com a situação de outra forma. Pessoas que me agrediram emocionalmente, pessoas que me agrediram com relação ao meu trabalho. Enfim, coisas que eu passei na minha vida e que, como eu sou uma pessoa assim, eu não sou boa nem sou fofa, mas eu sou uma pessoa que, quando eu digo assim, chega, o meu chega já foi lá atrás. Eu estava só tentando segurar o barco, mas o meu chega já lotou lá atrás, sabe? Mas as pessoas, quando lidam comigo, elas acreditam que tá tudo bem. Tá tudo bem. Que eu tô levando o negócio bem. E às vezes eu não tô, não. Só que eu sempre repenso se eu devo me colocar, se aquilo que eu vou dizer, eu vou fazer, a pessoa pode não entender do jeito que é. E aí eu começo a guardar tudo na caixinha de Pandora. Bom, enfim. Foi bom isso ter acontecido comigo, que aconteceu há 3, 4 anos atrás, e todo o desafio que foi esses 4 anos da minha vida, porque me fez repensar coisas, me fez limpar a minha caixinha de Pandora, me fez reoxigenar o meu corpo, a minha cabeça, a minha maneira de pensar. Então hoje eu estou trazendo esse tema para vocês baseado nessa nova versão Júnia Lizardo, que é uma versão mais comprometida com ela mesma, independente do que isso qualquer pessoa vai pensar ou vai, sabe? Se quiser pensar, se quiser se jogar da ponte, se quiser se enforcar num pé de couve, não é problema meu, porque afinal de contas a vida das pessoas pertence a elas, não a mim. O que pertence a mim, o que me tange é a minha própria vida. Então, tudo isso que me levou a essa questão nos últimos 4 anos surgiu a partir do momento que eu cheguei aqui na Espanha. Eu estou na Espanha há 6 anos. Eu cheguei aqui na Espanha e comecei na minha luta, na minha proposta que eu tinha de fazer as formações, de montar um local para eu trabalhar. Então, como eu sou muito direcionada, eu ia nessa vibe. Tem que montar um lugar para trabalhar, tenho que não sei o quê, tenho que não sei o quê. Chegava em casa da aula, que eu vim fazer aula, fiz aulas em Madrid durante 2 anos, mais ou menos. Vinha, chegava, fazia da aula, não sei o quê, e fazia uma coisa, fazia outra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e cuidava da minha vida. Eu não sou uma pessoa de sair na night, nem não era no Brasil e aqui também não sou. Não sou uma pessoa de beber, eu não sento em bar para beber porque eu não gosto de bebida. Quando eu saio, é para alguma coisa social com as amigas, senta, come ali alguma coisa, mas como eu perdi o hábito da noite, eu nunca tive e nunca consegui criar esse hábito, aqui, que é a cidade que eu moro, é extremamente tranquila. Eu poderia sair para beber, sair para o teatro, sair com as amigas e não sei o quê. Eu não, eu fico em casa, fazendo as minhas coisas, usando o computador, fazendo os vídeos para vocês, e assim eu levo. Às vezes eu até saio, geralmente no verão, quando tá mais quente, mas a gente tá no inverno, é um frio danado, eu não tenho vontade de sair no frio para voltar no frio, não quero. Então eu prefiro não fazer. Então eu fico dentro da minha casa. Bom, e eu na época, há 6 anos atrás, eu saía para ir para aula e voltava, e eu comecei a perceber que as pessoas aqui elas têm muita vida social, mais do que no Brasil, assim, pelo menos no meu círculo de amigos. Elas saem muito, elas vão para teatro, elas vão para cinema, elas saem de noite, elas voltam tarde. Aqui em Cáceres, principalmente, porque não tem perigo. Eu, às vezes, vou assistir os festivais de verão, volto andando 1h da manhã para minha casa, coisa que eu jamais faria no Brasil, desculpa. E aí eu comecei a perceber que em Madrid, as pessoas, quando eu estava voltando da aula, às vezes 6 e pouco, 7 horas da noite, as pessoas, na grande maioria, né, que eu percebia, eram pessoas de idade já, pessoas de mais de 70 anos, saindo em casais, saindo para divertir,
para assistir um show, para ter vida social, né? E elas sempre muito bem arrumadas, eles também, de ternos, bem arrumados. Você via que as pessoas portavam, inclusive, joias e tal. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, peraí. Todo mundo tem marido aqui, todo mundo tem namorado, tem não sei o quê. É só eu que tô sozinha. Que coisa mais feia isso. Vou ver se eu consigo conhecer uma pessoa. E aí, como eu não saio para lugar nenhum, não tinha como eu conhecer ninguém, eu entrei numa página de internet e conheci uma pessoa. E aí conheci a pessoa, a gente levou o tema da relação, de amizade, depois relação e tal, até que nós chegamos, né, a nos casar. E hoje eu já não estou mais casada. Mas enfim, o cerne da questão não é essa. O cerne da questão é que quando você olha alguma coisa que te chama atenção e você acha que aquilo seria bom para você, você cria aquilo como alvo. Mas você não sabe o que existe por trás daquilo que você gostou. Então, às vezes, um casal que estava ali passando por mim e que eu estava, de alguma forma, desejando ter uma vida parecida, às vezes aquele homem nunca foi bom para aquela mulher. Às vezes aquela mulher nunca foi boa para aquele homem. Às vezes aquele homem espancava aquela mulher. Às vezes aquele homem era não ligava para ela. Aí, quando chegou uma certa idade, começou a ver que agia mal. E ali, socialmente, eles tinham aquela aparência plástica de um casal que vivia bem. Às vezes, é um casal que efetivamente vive bem. O que eu quero chegar a dizer é que quando você olha para alguma coisa que te chama atenção e você gera um objetivo de vida com aquilo ali que você viu, isso pode ser muito perigoso, porque você pode estar atraindo para você uma condição que está por trás daquela plástica, que não era aquilo, que aquilo que você viu era só um desenho visual, mas que no fundo o que existia era outra coisa. Uma pessoa que desenvolve um comportamento de psicopata, um comportamento narcisista, essas figuras e outras mais aí, que quem é da psicologia pode dizer melhor do que eu, você não vê essas pessoas escrito assim, ó, sou psicopata, sou narcisista, bato em mulher, bato em homem, traio. Você não vê a pessoa com uma placa aqui dizendo isso. Aquela pessoa tem um comportamento, uma aparência, uma atração, porque todas essas pessoas, elas têm um perfil atrativo. Você olha e você fala, nossa, que pessoa interessante. Por quê? Porque o brilho faz parte do contexto delas. Não é só, elas não são só nocivas porque elas têm um comportamento psicológico, né? Doentio. Não, elas têm também uma atração. Quem já viu o filme de Drácula? O Drácula, né? Ele, antes de estar com aqueles dentões lá puxando o sangue de alguém, ele é extremamente atraente, extremamente sedutor. Isso significa que o bom tem o brilho, mas o mal também tem. E às vezes a gente está no nosso momento de coerência, de conexão, não é com o bem, não. Às vezes o nosso momento de coerência é com o mal, porque a gente atrai coisas que são afins. A gente não atrai o oposto, a gente atrai coisas que são afins. Ou seja, se eu tenho uma caixa de Pandora com um monte de pensamentos ruins, se eu tenho um monte de traumas, se eu tenho um monte de coisas guardadas que não são boas, o que vai chamar a minha atenção é alguém que pode me dar a mesma coisa que eu vibro. Porque tudo no universo é uma vibração. A gente olha para uma montanha, a gente não vê a montanha balançando, a menos que seja um vulcão em erupção. Mas se você for olhar sobre o ponto de vista quântico, sobre o ponto de vista atômico, quando você vai lá olhar num livro de física, a expressão de um átomo não é assim, o átomo não fica assim parado. O átomo, ele tem uma expressão molecular, né? Que tem uns tracinhos que significa o quê? Movimento. Então, toda vez que você emite um pensamento, você emite uma vibração. E ela vai de encontro a outra vibração, porque todos nós somos seres atômicos. Então, todos nós temos um padrão vibracional. Então, você vai fazer uma conexão com alguma coisa que tem o mesmo patamar vibracional que você, tá? Então,
naquilo que você se atrai de alguém, você pode estar fazendo uma atração positiva, mas você pode estar fazendo uma atração negativa. Tá? Da mesma forma, quando você se expõe, você atrai pessoas que estão dentro do seu padrão e você que está brilhando. Não é o outro, né? Mas é você. Trazendo nessa linha de pensamento, eu acabei realizando coisas que eu achava que eram boas para minha vida. Mas também eu acabei atraindo situações que eu depois tive que aprender a lidar com elas, né? Quando você acontece para as pessoas, às vezes você acontece num grupo de amigos, às vezes você é uma pessoa que quando chega num grupo de amigos, todo mundo, ai, fulano chega, fulano, pensei que você não vinha, não sei o quê. Todo mundo quer estar do seu lado. Porque você tem um brilho. Você chegou com aquela camisa lá que você trabalhou o dia inteiro, que todo mundo já viu você com aquela camisa. Você chegou com uma calça jeans simples, que tá até velhinha. Você chegou com não foi o melhor tênis, o seu cabelo não tinha sido cortado, mas você chegou e você é aquela pessoa que no grupo você vibra um brilho, você vibra uma essência. Então, todos nós temos uma essência. Então, antes que eu perceba o brilho do outro, eu tenho que perceber a minha essência. Porque se eu percebo mais o outro do que a mim mesmo, é porque eu não me conheço, autoconhecimento, e é porque eu não me percebo no meu contexto. Então, o que me diz se eu mudar para o lugar do outro, o que me confirma que eu vou conseguir brilhar que nem o outro? Esse brilho pessoal, ele tem muito a ver com quem você é na sua essência. Você já traz isso na sua essência. Você pode preparar uma pessoa, assim como hoje em dia a gente tem mentorias que têm a capacidade de fazer com que uma pessoa empodere-se. Eu não acredito que todo mundo que chega num cargo político, que é um grande, que trabalha com discurso, né, uma pessoa de proeminente, eu não acredito que essa pessoa seja assim hoje em dia só porque ela acordou desse jeito. Eu acho que existe toda uma informação a nível psicológico para que essa pessoa atinja determinados objetivos em termos de atração pública. Porque existe isso mesmo, existe todo um trabalho, né? Eu que trabalho hoje em dia dentro de atividades de congresso, a gente sabe que existem mentorias com a capacidade de criar uma pessoa para o mundo público. Impostação de voz, se colocando no palco, sabendo cor, né? O que eu vou vestir, que cores me caem melhor, o que expressa meu rosto. A gente sabe que existe isso tudo. E isso tudo é muito importante para as pessoas do diário, para o dia a dia, uma pessoa comum, mas também é muito importante para quem precisa usar a própria aparência, a própria voz como meio de comunicação e forma de atrair pessoas. Então, nada é por acaso. Mas quando você quer o que tem o outro, quer a expressão do outro, você tem que prestar atenção se esse alvo que você quer realmente tem a ver com você. Se realmente aquilo que você está objetivando vai ter a ver com a sua essência. Eu digo isso com muita segurança. Eu nunca fiz questão de absolutamente nada. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter dinheiro. Eu gosto de ter meu dinheiro para eu sair, para eu comprar a roupa que eu quero, para eu comer o que eu gosto. É isso que eu gosto. Tenho que comprar um remédio, vou na farmácia, compro, sem ter que me preocupar se o cartão vai virar, se não vai virar, eu vou lá e compro. O dia que eu tenho que pagar o cartão, eu pago. Tem que comprar alguma coisa para o meu centro estético, um produto, alguma coisa, vou lá, compro o produto, pago e resolvi a minha vida. Quero arrumar o meu cabelo, arrumo, tudo bem. Quero fazer uma viagem, estar com os amigos, ir para jantar alguma coisa, eu tenho o meu próprio recurso. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Muito. Então, eu não me preocupo muito com essa questão de estar aparecendo, de ser a última bolacha do pacote, de ser querida. Quem está se preocupando com isso, é melhor se preocupar consigo mesma.
porque é mais interessante do que ficar tentando se preocupar comigo nesse sentido, né? E fazer as jogadas. Não faz isso não, é feio. Porque quando você joga com o outro começa a perceber quem você é. Faz isso não. Não é uma boa estratégia. Joga sendo você mesmo, porque você ganha mais. Bom, gente, esse foi o Papo Cabeça de hoje, com a intenção de pensar. Think about it. Nada aí é uma questão de aborrecimento, de chateamento, não tô felizinha da vida, acreditando que o mundo é meu, nada disso me aborrece. Eu só tô querendo trazer para vocês uma alusão ao fato, né, de que a gente tem que estar sempre trabalhando o nosso autoconhecimento, a gente tem que estar sempre trabalhando a nossa autoestima, a gente tem que estar sempre olhando e observando quem somos nós antes da gente se aventurar em voos por um desconhecido que é o outro, em todos os sentidos. Um beijo grande para vocês, é uma alegria muito grande poder falar com vocês. Ah, uma coisa. Não se esqueçam de deixar o like, se vocês gostaram, né? Se vocês gostaram desse material, deixem o like, façam a inscrição para receber os vídeos quando esses vídeos, novos vídeos chegarem e observem para mandar essa informação para outras pessoas. O objetivo desse material, assim como outros materiais que você encontra na internet, é justamente ajudar as pessoas. Tem muita coisa que não é legal, mas tem muita coisa que é legal. Se esse material serviu para você, pode servir também para outra pessoa. Derive esse material ou, pelo menos, deixe o seu comentário, o seu like, para que o sistema entenda que esse material teve serventia e comece por si só a distribuir para mais pessoas. A minha página do Instagram está à vossa disposição. Quem quiser deixar comentário, pode deixar aqui, pode deixar lá no Instagram ou pode mandar no meu WhatsApp, que eu tenho um WhatsApp também que está na bio do Instagram. Um beijo para vocês, muito obrigado por tudo e vamos aí para mais um Papo Cabeça e o próximo tema vai ser autoconhecimento. O que o autoconhecimento tem a ver com a estética? Muito interessante. Vamos para essa? Um beijo, gente. Tchau.